Olha, ele é um pouco complexa de explicar, porque aí nós temos até algumas diferenciações de termos, mas eu volto um pouquinho para falar, em primeiro lugar, né, que existe uma psicologia cristã, né? Não estou falando que a psicologia tomista é, por excelência, a psicologia cristã, mas a psicologia, como estudo da alma, ela começa cristã. Ela é cristã, ela é antiga, é milenar. Então, esse é o primeiro ponto. A psicologia tomista, se nós formos falar em termos mais concretos e diretos, evidentemente, como teoria, ela começa com Tomás de Aquino. Tanto que se a gente for pegar lá o Tratado das Paixões da Alma, quando Tomás de Aquino nomeia as paixões, ele traz nas paixões ele traz, por exemplo, algumas dicas em alguns momentos sobre o que aliviaria ou que atenuaria a influência daquela paixão na pessoa. Por exemplo, ele dá uma dica fantástica quando ele fala da questão quando ele está falando de alegria e tristeza, né, que são muito mais que são paixões muito mais relacionadas à razão, não são questões físicas, mas ele cita assim que falando da tristeza, ele diz que o banho e o sono mitiram a tristeza. Ou seja, se você está triste, antes de mais nada, toma um banho e vai dormir. Depois, se essa tristeza persistir, aí vamos ver o que está acontecendo. Porque às vezes a gente tá, né, e aqui, né, fugindo, a gente tá triste, tá chateado, tá mal com alguma coisa nos afetou, e às vezes é falta de sono, que aquilo nos afetou mais do que deveria, é falta de descanso, é falta de alimentação, então essas coisas são muito bem olhadas no primeiro momento. Mas aí, só que aí na filosofia a gente tem uma diferenciação. Quando a gente fala de filosofia tomista, nós falamos de Jacques Maritain, MacIntyre e diversos outros filósofos. Quando nós falamos de filosofia do Tomás de Aquino, nós citamos em filosofia, filosofia tomásica. Para a psicologia, eu penso mais ou menos do mesmo modo, né? Por uma psicologia tomista, se entenderia muito mais os psicólogos de hoje em dia tomistas. Você pega o Padre Dereguen, pega o Martin Echevarria, pega esses outros que são correntes da psicologia correntes que fazem parte da corrente da psicologia tomista, são os que foram influenciados por Tomás de Aquino, que beberam de Tomás de Aquino, mas não o Tomás mesmo. São os que atendem, que elaboraram uma prática clínica. Então, ela tem surgido muito material, muito conteúdo e muito estudo. Então, ela vem de certo modo, assim, se renovando, não deixando as origens de lado, mas bebendo muito da origem, que é uma origem filosófico-teológica. Então, ela não tem muito escrito terapêutico. Por exemplo, você pega os escritos de Freud, você falou da psicanálise, né, que você é estudioso. Freud, os escritos dele têm relações com a filosofia e tal, mas Freud já vem dessa parte mais terapêutica, no sentido, né, clínico. Tomás de Aquino não estava preocupado com clínica quando escreveu o Assunto Teológico. Então, eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido. E aí, se nós fôssemos datar as datas de Tomás de Aquino nasceu em 1225. Então, né, nós dataríamos ali do meio do século XIII. Seria se a gente fosse citar, né, que começa a se pensar numa psicologia, né, pautada na obra de Tomás de Aquino a partir, né, das suas próprias obras.